Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, olha só o que a Bíblia vai dizer em Levítico, no capítulo 20, no versículo 6, vai dizer assim: Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Aqui nessa passagem de Levítico, no capítulo 20, versículo 6, aqui nós vemos o Senhor dando uma ordem a Moisés, para que Moisés falasse ao povo, que qualquer pessoa que fosse consultar espíritos, que fosse até os médiuns para consultar espíritos, ao invés de se voltar ao Criador, esse povo, irmãos, seria eliminado, seria executado. E o porquê seria eliminado, irmãos? Porque seria errado, pecado isso. O Criador, ele é o único Criador que criou os céus e a terra. E quando você se volta a outro espírito médium, adivinho, para consultar, ao invés de se voltar para o seu Criador, então você está fazendo daquilo o seu Deus. E a Bíblia fala que não tem como nós servirmos a dois senhores, porque a gente iria odiar um e amar o outro, servir a um e deixar de lado o outro. Então não tem como você servir ao Criador, você dizer que serve a Ele, só que consultar o médium, espíritos. Versículo acima, irmãos, no começo, no capítulo 20, versículo 1, vai dizer: o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, que terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. E Moloque, irmãos, era um demônio que o povo de Canaã cultuava, esse demônio, essa imagem que eles consideravam seu Deus. Então ali eles ofereciam a Moloque crianças como sacrifício a esse demônio. Então ali o Criador, ele condenava essa prática. E hoje em dia, irmãos, nós vemos que não é diferente de antigamente. Hoje as pessoas pegam e consagram as suas crianças a demônios, a Exus. Eles oferecem essa criança, eles consagram essa criança. E isso o Criador condena, ele abomina. Isso sim é pecado. E outra advertência, irmãos, aqui na palavra, está aqui em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9, vai dizer: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Elohim, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache algum entre em vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos que sejam médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominação que o Senhor, o seu Elohim, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor. Então aqui, irmãos, nós vemos mais uma advertência do Criador, que ele adverte o povo para não praticar adivinhação, a magia, a feitiçaria, para não consultar espíritos, pessoas que têm espírito de adivinhação, porque isso é abominável perante o Altíssimo. E certamente, irmãos, quem pratica essas coisas traz maldição para ela mesma, traz maldição para a casa dela, para a família, para o filho, porque todo aquele, irmão, que desobedece, nem que seja uma menor letra da Bíblia, a lei do Criador, desobedece todas elas. E tem consequências para aqueles que desobedecem a palavra. Porque, irmãos, ele mesmo fala que é repugnante aos olhos dele. A Bíblia condena você consultar espíritos, você consultar um médium, você frequentar um espiritismo. E não é sobre doutrina, irmãos, não é sobre placa de igreja, não é sobre preconceito ou criticar a crença de alguém. É sobre o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos mostra, o que ela nos expõe e o que ela nos ensina.
porque nós sabemos que a Bíblia é a palavra do nosso Criador. E olha o que diz aqui, irmãos, em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, aqui vai dizer: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do Altíssimo, eu também ignorarei os seus filhos. Então aqui, irmãos, o Senhor, ele nos adverte. Ele fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E qual conhecimento? Conhecimento da lei, da palavra do Eterno, que é a verdade, que é o caminho. E em João 14:6, irmãos, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? É o Messias. Ele é o nosso mediador. Não há outro a quem nós possamos apoiar para se achegar ao Pai, para obter salvação. O único caminho que nos leva à salvação é o Messias, aquele que morreu na cruz por você. Não há outro, irmãos. Não há outro que possa te salvar, a não ser o Messias. É através dele que você alcança a vida eterna, que você alcança a libertação que você precisa, que você alcança a cura que você precisa, a transformação que você precisa. Não é consultando espíritos, não é consultando os médiuns, adivinhos, espíritos imundos, porque isso só vai trazer consequência, maldição para sua vida, para sua casa. Quando você vai, irmãos, a um centro espírita, a um centro de macumba, você só traz maldição para sua vida, destruição. Sabemos que o pecado gera morte, a morte eterna, irmãos, traz consequências sérias. Sabemos que o pecado, as consequências do pecado, ela vai de geração em geração, ela passa de geração. Ela atinge você, o seu filho, o seu neto, e assim sucessivamente. E quando você vai a um centro consultar os mortos, talvez você pense que seja o seu ente querido, mas não é, irmãos, é demônios. E demônios, eles sabem da nossa vida. Eles também têm poder para adivinhar, para revelar. E você acha que é o próprio ente querido revelando, porque a pessoa acerta, a pessoa certamente adivinha mesmo. Só que é demônios revelando, não é a pessoa. Porque os mortos não voltam, irmão. E em Eclesiastes 9:5, olha o que a Bíblia fala sobre os mortos. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muitos desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, irmãos, depois que os mortos se vão, depois que eles estão lá na sepultura, eles não sabem de nada, eles não voltam, eles nada sabem, eles não sabem o que se passa aqui. Não há como eles voltarem para te revelar algo, não tem como, irmãos. E quem se utiliza disso é Satanás. Ele se apresenta a você como se fosse o seu ente querido. Só que não é o seu ente querido, porque eles não voltam, eles não sabem de nada, eles estão lá dormindo. Agora olha aqui no versículo 10, vai dizer: o que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então aqui nós vemos, irmãos, Salomão, que foi um homem sábio, falando: o que você tiver que fazer aqui na terra, faça em vida, pois na sepultura não há vida, não há mais retorno, não tem como a pessoa retornar. Então, irmãos, que nós possamos despertar para a realidade, que escamas possam ser caídas dos olhos, que a gente possa despertar desse sono que só leva pessoas para debaixo do buraco, para a escuridão, para a destruição eterna. Porque aqui mesmo o Criador, ele nos avisa, ele nos exorta, irmãos, que quem consulta esses espíritos será eliminado. Aquela promessa era para o povo de Israel, que hoje essa promessa se estendeu a nós que somos gentios. Isso, irmão, esse pecado vai trazer certas consequências, sérias consequências, porque a gente sabe, irmãos, que há um só mediador entre nós e o Criador, que é o Messias.
porque foi Ele que deu sangue por você. Foi Ele que foi entregue, que foi dilacerado